Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de matemática do nível do 9º ano, enquadrado no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Elsa Soares e hoje nós vamos falar de fatorização de polinómios. A fatorização de polinómios é um processo que se pode fazer por vários métodos. Contudo, como podem ver no nosso sumário, hoje vamos falar de dois métodos, o método de fator comum evidência e o método de agrupamento. Antes de nós entrarmos nesses métodos, vamos ver o que é que significa fatorizar um polinómio. Lembra-se que na aula anterior, ou numa das aulas anteriores, estivemos a rever o conceito de polinómio e vimos que um polinómio é uma soma algébrica de vários monómios. Poli, de vários, de muitos, monómios, já vimos que significam termos. Então, um polinómio é uma soma algébrica de vários monómios. A fatorização é um processo em que, ao polinómio, nós vamos agora passar a escrever na forma de produto. Isto é, consiste em pegar um polinómio, que já sabemos que é uma soma algébrica de monómios, e escrevê-lo na forma de produto de outros fatores. Como diz o conceito, fatorizar significa escrever um polinómio na forma de vários fatores. E hoje, como eu disse anteriormente, vamos nos focar em dois métodos, dois processos para fatorizar um polinómio. Estão preparados? Então vamos para o nosso primeiro método, que é o método de fator comum em evidência. Antes de nós virmos em que consiste, ou revirmos em que consiste este método, vamos pegar nas palavras fator comum e evidência. Fator comum, o que é que significa comum? Comum é algo que é igual a todos os elementos de um mesmo grupo. Então aqui é o mesmo conceito. O comum significa o termo, portanto o fator, que é comum, que aparece em todos os termos do nosso polinómio. E a palavra evidência significa o quê? Se vocês forem ao dicionário vão ver que evidência significa destacar. Algo que está em evidência é algo que está destacado, que está à frente de. Por isso, aqui o fator comum em evidência vai ser primeiro identificar esse fator que aparece em todos os termos do polinómio e depois passar esse fator para a frente de um parênteses e dentro desses parênteses nós metemos os outros fatores que não são comuns. Vamos ver isso através de um exemplo. Aqui uma nota a dizer que é o processo inverso da propriedade distributiva. Vamos confirmar depois na hora de fazer o exemplo. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Temos o fator, aliás, o polinómio 4x mais 3xy. Como podem ver, é um polinómio formado por dois monómios, portanto é um binómio. A primeira coisa a fazer é identificar se há fatores comuns ou quais são esses fatores comuns. Se nós olharmos para a expressão muito rapidamente, vamos poder confirmar que o fator que aparece nos dois termos é o x. Reparem que o 4x tem x e o 3xy também tem x. Então, o fator comum é o x. É muito rápido de ser identificado. O primeiro passo já está, identificar o fator comum. O segundo passo é pôr em evidência esse fator comum, portanto, é pôr este fator à frente de um parênteses. Nós vamos depois meter dentro do parênteses os fatores que não são comuns. Portanto, repara que quando nós identificarmos o fator comum, podemos pô-lo em evidência. O x, portanto, é o nosso fator comum, já foi identificado. O 4 mais 3y são os fatores que não são comuns. São os fatores que sobram, que restam, quando tiramos o x para fora, quando tiramos o x para frente de um parênteses. Está claro? É então somente isto. De certeza que se lembram quando trabalharam esta matéria. Vamos ver um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o polinómio 12x² mais 18x². Rapidamente podemos também verificar que nesses dois termos temos a letra que é x², repete-se nos dois termos do polinómio. Mas se nós fizermos atenção ao número 12 e ao número 18, e se nós decompusermos esses dois números,
Vocês nos anos anteriores trabalharam a decomposição de números em fatores primos. Então, se nós fizermos uma decomposição do 12 e do 18, isto é, o 12 pode ser escrito na forma de 2 vezes 6, pode ser escrito na forma de 3 vezes 4, pode ser escrito na forma de 2 vezes 2 vezes 3, isto é, nós podemos escrever o 12 de várias formas, em termos de produto, de multiplicação de fatores. O 18 igual, o 18 pode ser escrito na forma de 6 vezes 3, pode ser escrito na forma de 2 vezes 9. Se nós decompusermos, portanto, esses dois fatores, o 12 e o 18, nós vamos poder verificar que tanto o 12 como o 18 têm um fator comum que é o 6. Reparem que eu posso escrever o 12 na forma de 2 vezes 6, eu posso escrever o 18 na forma de 3 vezes 6. E quando fazemos essa decomposição, o fator 6, ele é comum também. O que é que podemos concluir com isto? Que para além de letra, nós podemos ter também números como fator comum. Portanto, é importante verificar se há letras, mas é importante também verificar se há algum número, quando decompomos os coeficientes, se há algum número que se repete. Neste caso, o nosso fator comum é 6x². Uma vez identificado o fator comum, agora vamos pô-lo em evidência. Portanto, vamos escrevê-lo na forma fatorizada. Vamos escrever o polinômio na forma fatorizada. Vamos pôr o fator comum 6x² em evidência e dentro do parênteses vamos pôr os outros fatores que sobram, que não são comuns. Portanto, o polinômio fica fatorizado na forma de 6x² vezes um parênteses e dentro do parênteses ficará 2x mais 3. Está claro como é que se fatoriza um polinômio pelo processo de fator comum em evidência? Identificar o fator comum e depois pôr em evidência. Passamos agora para o segundo método, o método de agrupamento. O método de agrupamento ele é um método muito parecido com o fator comum em evidência, contudo, é uma dupla fatorização por fator comum em evidência, isto é, fazemos a fatorização pelo fator comum em evidência, mas por vezes quando fazemos isso, sobretudo quando o polinômio ele é constituído por vários termos, 4 termos ou mais, às vezes ao fazer a fatorização por fator comum em evidência, voltamos a ter novos fatores comuns na expressão. Então é preciso fazer uma segunda fatorização. É nisto que consiste a fatorização por agrupamento. Portanto, é uma dupla fatorização por fator comum em evidência. Vamos ver o nosso exemplo? Temos um polinômio formado por xy mais 4y mais 5x mais 20. Um polinômio formado por 4 termos. Vamos fazer a fatorização por fator comum em evidência. Reparem que, quando nós observamos para a expressão, podemos identificar pequenos grupos com fatores comuns, isto é, o y ele é comum aos 2 primeiros termos e nos 2 últimos termos haveremos de ter outro fator que é comum. Reparem que se nós decompusermos o 20, isto é, se nós escrevermos o 20 na forma de 4 vezes 5, ficaremos com o 5 como fator comum aos segundos 2 termos. Então, teremos o y como fator comum ao termos xy mais 4y e ficaremos com o 5 como fator comum ao 5x mais 20. Reparem que nós criamos 2 grupos que têm fatores comuns diferentes. O que é que acontece agora na expressão que nós obtemos aqui? Esta expressão passa a ter um novo fator comum. Reparem o que está dentro do parênteses repete-se nos 2 momentos. Repete-se aqui e repete-se acolá. Então, temos um novo fator comum. E este novo fator comum deve ser, de novo, colocado em evidência. Por isso é que se diz que é uma dupla fatorização. Quando colocamos em evidência o x mais 4, que é o nosso novo fator comum, ficamos com o resto, que é o y e o 5, que deve também ser colocado dentro de um parênteses. Então, o nosso polinômio fica fatorizado, o nosso polinômio xy mais 4y mais 5x mais 20, fica fatorizado na forma x mais 4 vezes y mais 5. Vamos agora propor
alguns exercícios de aplicação para podermos consolidar esses dois conceitos, para vocês recordarem melhor em que consistem os dois conceitos. Temos aqui proposta de 3 exercícios. A linha A, 12x menos 6y. Na linha B, ax mais AY mais 2Y mais 2x. E na linha C, a quadrado x ao cubo menos bx quadrado mais a quadrado x menos b. Muito bem, vamos então fazer o primeiro exercício. A linha A, temos 12x menos 6y. Se nós repararmos para esta expressão, vamos ver que as partes literais desses dois monómios não são comuns, isto é, não são iguais. No primeiro monómio temos um x, no segundo temos um y. Então não há fator comum em termos de letras. Contudo, quando nós fizermos a decomposição do 12, isto é, o 12 pode ser escrito na forma de 2 vezes 6, por exemplo. Então, se nós fizermos a decomposição do 12, vamos ver que, ou se escrevermos o 12 na forma de 2 vezes 6 vezes o x para ter o 12x e o resto ficar como está, 6y, desculpem. Vamos ver que aparece então um fator comum, que é o número 6. Portanto, este elemento passa a ser o nosso fator comum. É um número neste caso, não há letras como fatores comuns, como fator comum, mas há números. E vamos então pôr este fator comum em evidência. O 6 é o nosso fator comum, pomos em evidência, pomos à frente de um parênteses e dentro do parênteses nós vamos meter todos aqueles fatores que sobram, aqueles, portanto, que não são comuns. Sobra o 2x no primeiro termo. E no segundo termo sobra o menos, que está à frente do 6, e o y, que está depois do 6. Então, o nosso polinômio fica fatorizado desta forma, 6 vezes 2x menos y. Assim fica fatorizado o nosso polinômio pelo processo de fator comum em evidência. Vamos ver então o segundo exercício? Acompanhem lá em casa. O segundo exercício, que é um polinômio de 4 termos, é um polinômio, portanto, mais extenso. A linha B, temos ax mais AY mais 2Y mais 2x. É um polinômio de 4 termos. Reparem que este polinômio podemos claramente identificar que há termos que têm A, portanto, como fator comum. Há termos que têm X como fator comum. E há termos que têm y como fator comum e ainda há termos que têm 2 como fator comum. Então, nós temos que constituir 2 grupos, portanto, é uma fatorização por agrupamento. Vamos constituir 2 grupos e fazer a fatorização. Vamos primeiro constituir o primeiro grupo, eu vou chamar aqui primeiro grupo, em que eu tenho como fator comum a letra A. E por isso, já vou pondo, vou pôr com uma cor diferente, já vou pondo o A em evidência. E o que é que sobra quando eu tiro o A? O X mais o Y. Vamos para o segundo grupo. Segundo grupo, escolhi os 2 últimos termos que têm como fator comum o 2. Então, eu já vou pondo o 2 em evidência. E o que é que fica dentro do parênteses? O y e o x. Então, agora vamos olhar para a nossa nova expressão. Ainda não está totalmente fatorizada porque, se repararmos bem, os parênteses passam a constituir um novo fator comum. Portanto, x mais y é a mesma coisa que y mais x, referem-se, portanto, aos mesmos fatores. Então, passamos a ter um novo fator comum no processo. Este fator comum tem que voltar a ser posto em evidência.
isto é, vai passar para frente, destacar para frente. E o que é que nós vamos pôr no segundo parênteses? Os termos que estão fora desses parênteses. Portanto, o A mais o 2. Agora sim, o polinômio ficou completamente fatorizado por processo de agrupamento, portanto, dupla fatorização por fator comum em evidência. Mas os alunos lá em casa podem estar a pensar, mas professora, eu também posso, em vez de fazer esses dois grupos, fazer um outro agrupamento. Portanto, posso juntar esses dois aqui, porque têm em comum o Y. Claro, podem sim. E depois juntar, vou pôr umas setas assim para mostrar, e depois juntar esses dois, o primeiro e o último, porque também têm fator comum o X. Sim, claro que pode. Se fizer esta fatorização, vai ver que o resultado vai ser igual ao que nós fizemos aqui. Pode tentar fazer em casa, portanto, o mesmo processo, só que experimentar fazer esses grupos diversos, mas o resultado vai ser o mesmo e vai estar igualmente correto. Muito bem, vamos então passar para o nosso terceiro exemplo, que também, como podem verificar, é um polinômio de 4 termos, vai ser, portanto, fatorizado pelo processo de agrupamento. A linha C, temos A quadrado x ao cubo menos bx quadrado mais a quadrado x menos b. Vamos então ver quais são os grupos que nós podemos constituir para fazer a fatorização do polinômio. Logo à partida, nós podemos ver que há dois termos, ambos têm a letra B, portanto, ambos têm o fator B. Então, necessariamente, temos que constituir um grupo com esses dois elementos, porque já identificamos um fator comum que não aparece nos outros termos. Então, este será o nosso primeiro grupo. E, por exclusão de partes, vamos ter os outros dois elementos como elementos do segundo grupo. Pronto, identificados os grupos e, por conseguinte, identificados os elementos que lhes são comuns, vamos fazer a fatorização por grupos, pondo o fator comum em evidência em cada um dos grupos. Vou considerar este o primeiro grupo. Bom, vou começar com este porque está logo no início, este termo. Portanto, temos o a quadrado x ao cubo e o a quadrado x. Então, o a quadrado é um fator comum e o x é outro fator comum. Portanto, aqui aparece o a quadrado, aparece o a quadrado. Então, a quadrado é um dos termos, um dos fatores comuns aos dois termos. Mas também temos o x, aqui temos x ao cubo e aqui temos x só, então vamos pegar aquele que tem menor expoente. Então, fica como fator comum o a quadrado x. O que é que sobra quando tiramos o a quadrado x de cada um desses termos? Aqui, quando tiramos o a quadrado x, sobra x ao quadrado. E aqui, quando tiramos a quadrado x, só não sobra nada. Sobra o coeficiente deste termo, que não aparece, mas sabemos que é o 1. Então, teremos x quadrado mais 1. Agora vamos para o segundo grupo. Segundo grupo, nós identificamos o B como o fator comum. Então, vamos pô-lo em evidência, pôr à frente de um parênteses e vamos agora extrair aquilo que sobra quando pomos o B em evidência. Quando pomos o B em evidência, professora, mas aqui não é o B, é o menos B. Vamos ver uma coisa. Se eu puser o B em evidência, o que é que sobra? Sobra o menos x quadrado. E aqui, como tiramos o B, fica só o menos. Mas sabemos que, na verdade, fica o menos 1, porque ele é o coeficiente do B. Então, seria menos 1. Agora, vamos olhar para esses dois termos. Eles são comuns?
Não, eles não são comuns, porque aqui o x² é positivo, 1 é positivo, aqui o x² é negativo, 1 é negativo. Mas eu posso ou não posso transformá-los em termos positivos? Claro que sim, basta tirar o menos para fora. Portanto, se eu tirar o menos para fora, isto é, se em vez de menos, aliás, de mais b, nós pusermos menos b como fator comum, então tudo isto se transforma em positivo. E ficamos com dois termos que são comuns aqui. Voltamos então a fazer o novo processo de fator comum evidência, que neste caso vai ser o x² mais 1, e o segundo parênteses vai ter o que está fora, que é o a², aqui, que é o a² x menos o b. Então, o nosso polinômio já está fatorizado pelo processo de agrupamento. Estamos então quase no final da nossa aula de hoje, em que falamos de fatorização de polinômios e nós focamos-nos em dois métodos, fator comum em evidência e agrupamento. Vimos que o fator comum em evidência, primeiro temos que identificar o fator comum e depois pôr em evidência, que significa pôr à frente de um parênteses que terá dentro os fatores não comuns. E o agrupamento, vimos que no fundo é também uma fatorização por fator comum em evidência, só que feita duas vezes, uma dupla fatorização. E vimos, portanto, que a fatorização é, no fundo, escrever um polinômio que sabemos que é uma soma algébrica de vários monômios na forma de produto. É tão simples quanto isso. Na próxima aula nós vamos continuar com a fatorização de polinômios. No entretanto, vamos ver outros métodos, nomeadamente o método dos casos notáveis e o método de artifício do cálculo, que são métodos um pouco mais complexos. Na próxima aula vamos ver isso. Foi um gosto ter estado convosco. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se e ficamos aqui com o encontro marcado para a próxima aula. Beijinhos!